Olá! Hoje a nossa segunda aula falando sobre trigonometria. Nesta aula, o objetivo é entender as razões trigonométricas no ciclo trigonométrico. E para chegar lá, nós vamos dividir em duas etapas. A primeira, nós vamos falar sobre arcos e ângulos, e a segunda etapa, nós vamos relacionar as razões trigonométricas com esses conceitos. Vamos lá? Então, imagine que nós tenhamos uma circunferência. E aí nós temos que medir ângulos nessa circunferência. Então, quais são as referências que a matemática adotou? Nós temos principalmente duas, que é o grau e o radiano. O grau, gente, é como se nós tivéssemos essa circunferência e a dividisse em 360 partes. Então eu pego aqui e divido isso aqui em 360 partes, toda ela, claro, e a definição é que um grau é uma parte de 360 da circunferência. Então essa é a nossa referência em graus para medir ângulos. Então, por exemplo, imagine que eu pegue, partindo desse ponto inicial, eu ande de modo positivo, que foi convencionado para cima, então, no sentido anti-horário, positivo, e eu ande aqui 30 passos com esse tamanho aqui, né? Então eu vou estar andando 30 graus. Eu vou parar 30 passos, vai dar mais ou menos aqui assim. E essa medida aqui, ó, é equivalente a 30 graus. Tá? Então tudo faz referência a esse ponto central aqui da circunferência. Então esse ângulo aqui ele é chamado de ângulo central, né, por essa questão aí. O radiano, né, ele tem uma ideia muito parecida. A referência que muda. Então, no radiano, no caso do radiano, a definição é que um radiano ele é equivalente ao comprimento que a gente tem que andar até chegar no tamanho do raio. Quer dizer, quando esse comprimento aqui, que eu andei sobre a circunferência, for igual ao tamanho do raio, aí nós teremos um radiano. Então aqui é como se fosse o raio, né? E aí nós teremos um radiano. O que acontece? Acontece que uma circunferência, o tamanho dela, não dá um número inteiro de radianos. Por exemplo, um radiano dá isso aqui, dois radianos, isso aqui, três radianos, quatro, cinco, seis e pouquinho. Se nós dividíssemos um radiano mais um radiano, daria 6,28 aproximadamente. A metade disso aqui é exatamente o π. Ou, se você preferir, o tamanho da circunferência dá 2π vezes o raio. Né? Vezes o raio. Então, a ideia do radiano é essa, que um radiano é igual a um comprimento tal que esse comprimento é igual ao raio da circunferência. E aí nós temos uma relação que estabelece aí quando o raio é 2, quando o raio é 3, como é que fica a relação entre o ângulo, eu vou chamar de θ, o ângulo central, o raio e esse comprimento. Quando ele não é igualzinho ao R, o raio, a gente vai chamar então de S. Então esse comprimento S aqui está relacionado com o raio e com o ângulo central da seguinte forma: S é igual a θ vezes R. S igual a θr. Quer dizer, o comprimento da circunferência, que é o S, é igual ao ângulo central vezes o raio da circunferência. E é claro que isso aqui, imagine que o raio seja igual a 1. Então, no caso do raio igual a 1, nós vamos ter uma relação que diz que o comprimento da circunferência S, quer dizer, esse comprimento aqui, é exatamente igual ao ângulo central. Por isso que o ângulo central ele tem que estar em radianos, tá? Porque essa ideia veio, foi construída com o conceito de radiano. Tá? Então, se, por exemplo, um ângulo central for de 30 graus, aqui, ó, vou colocar 45 graus, então qual é o comprimento do arco, desse tamanho aqui? 45 graus significa que você andou 45 partes de 360. Então andou 45 partes de 360. Porque essa é a relação, essa é a referência graus. Se você andar em radianos, você andou 2 radianos.
Então você tem a relação S igual a θr para conectar essas duas informações. Vamos ver alguns exemplos aqui para deixar isso um pouco mais claro. Então nós temos esse exemplo que diz o seguinte, né? Uma circunferência ela mede 1.800 metros. Só essa informação, o que nós compreendemos com ela? Que a circunferência toda ela tem 1.800 metros. É como se eu tivesse uma corda de 1.800 metros e formasse essa circunferência. Ok. E ele diz assim, ó, se percorri 40 metros sobre ela, então vamos pegar aqui como se fosse esse aqui a nossa referência zero para começar a andar. 40 metros no sentido positivo, então é um sentido anti-horário. Então eu andei 40 metros. Só até aqui, na verdade, 40 metros. Ok. E aí, deixa eu apagar essa flechinha, 40 metros até aqui. E ele quer saber qual é o ângulo central que corresponde a esses 40 metros. Então é como se eu tivesse aqui o ângulo central. Eu vou colocar um θ aqui e ele quer saber qual é o valor do θ. E aí como é que faz? Como é que a gente interpreta esse problema? Olha, tem várias maneiras. Uma delas é usar a referência a graus, né, para medir ângulos com graus. Então se eu tenho 1.800 metros no total, quer dizer que esse 1.800 metros ele é equivalente aqui a 360 graus. Quer dizer, 360 partes é o total da circunferência, 1.800 metros é o total da circunferência. Então, tanto o 1.800 quanto o 360 estão falando da mesma coisa, que é o total da circunferência. Agora, se eu percorrer 40 metros, então quanto eu vou andar? Qual vai ser o ângulo central? Vai ser o θ. E uma regrinha de 3, nesse caso, vai resolver o problema. Quer dizer, a gente vai conseguir encontrar a solução a partir da regra de 3. Então, quanto maior a quantidade do arco, maior vai ser o ângulo central. Então, são grandezas diretamente proporcionais. É só fazer a multiplicação, então, cruzada aqui, como a gente fala, né? 1.800 que multiplica θ é igual a 360 que multiplica 40. Quer dizer que o θ é igual a 360 vezes 40 sobre 1.800. Então essa aí vai ser esse aí vai ser o valor do ângulo central. Aí nós podemos simplificar aqui alguns elementos, né? Também temos aí 18 vezes 2 dá 36. Quer dizer que eu tenho um θ igual a 8 graus. Então esse elemento aqui mede 8 graus. Nesse problema, se nós quiséssemos trabalhar em radianos, aí nós teríamos que pegar essa relação aqui, mas para utilizá-la, nós precisamos do valor do raio. E aí é uma outra forma que a gente vai usar para determinar o valor do raio para poder trabalhar com essa relação S igual a θr. Nós temos que lembrar que o tamanho total de uma circunferência é 2π vezes o raio. E aí ele dá que o tamanho total da circunferência é 1.800. Então 1.800 é igual a 2π vezes o raio. E aí nós tiramos que o raio é igual a 1.800 dividido por 2π. O que vai dar um cálculo aproximado, já que 2π é 6,28 aproximadamente, né? Então quer dizer, dessa relação aqui, nós vamos obter o raio aproximadamente 286,5. Então nós temos o raio, temos o S, que é 40, e aí nós vamos calcular então o ângulo central da mesma forma aí por esta relação. Isto é, o S é 40, é o comprimento do arco, o θ é o que queremos determinar, e o raio aí 286,5. Quer dizer que o θ ele é igual a 40 dividido por 286,5. Aproximadamente aí 0,14. Tá? Então aqui, como nós estamos trabalhando com calculadora, a gente já está aproximando todas as contas, né? Uma vez que nós retiramos o π da jogada e colocamos um valor aproximado para ele, né? Então nós estamos aproximando todas as contas ao fazer isso. Tá? Então esse é o resultado aproximado. Esse ângulo central de 0,14 radianos, ou rad, né? Ele é o mesmo ângulo que 8 graus.
Então, ele é equivalente a 8 graus. Mas nós não vamos usar essa relação de equivalência, primeiro porque ela é aproximada, né? Então, a matemática ela tem outra referência, muito melhor, exata, que é o próprio π. Então, o π ele é equivalente a 180 graus. Ou 2π, né? O que é 2π? É uma volta completa. Então, 2π, uma volta completa, 360 graus. Então, essas serão as referências que a matemática preferiu utilizar para trabalhar com números mais exatos, né? Então, vamos estacionar aqui, ó, radiano e grau. Nós temos π radianos para 180 graus. Cuidado, π não é igual a 180, pessoal. Π é diferente de 180. Π vale 3,1415 aproximadamente. E 180 é 180, né? Então é uma relação de equivalência. Quer dizer que quando a gente precisa transformar uma unidade angular em outra, a gente usa essa referência. Por exemplo, eu preciso saber quanto 36 graus equivale em radianos. Como é que fica aqui? Então eu vou usar essa relação, é uma regra de 3. 36 graus equivale a x radianos. E aí vou fazer a continha. Então 180 vezes x igual a 36 vezes π. 36 graus, a gente acaba abandonando essa notação de graus aí, mas lembrando que estamos falando sobre graus. E aí o x, que é o equivalente, é 36 vezes π sobre 180. E já desse primeiro exemplo de transformação de grau para radiano e vice-versa, nós temos digamos, uma ideia que perpetua, que sempre pode ser utilizada para determinar o ângulo radiano referente ou correspondente a um grau. Que é aqui, ó, eu tenho 36, é só multiplicar por π sobre 180. Então essa é a ideia, né? Então quanto é que dá isso aí? Aí tem que pegar a calculadora e avaliar. 36 vezes π sobre 180 vai dar aproximadamente alguma coisa em radianos. 0, nesse caso, né, 0,628 aproximadamente. Radianos aqui, tá? Então aqui é radianos. Quer dizer, 0,628 radianos é equivalente a 36 graus. Quer dizer que tem a mesma abertura no ciclo trigonométrico. Então aqui, se eu tivesse um ciclo trigonométrico, a abertura de 36 graus, né, é a mesma que a abertura, vou desenhar em roxo aqui, em roxo não, em verde, a abertura de 0,628 radianos. Isso é equivalente, entende? Significa a mesma abertura angular. Aproveitando aquela nossa observação sobre a transformação de uma unidade para outra, imagine que agora nós precisássemos calcular 70 graus, né? Então nós vamos pegar a referência aqui, 180 π, quanto é o equivalente a 70 graus. Se você reparou, para determinar os 70 graus é só pegar 70 e multiplicar por π sobre 180. Então essa conta vai dar o equivalente em radianos aos 70 graus. Então é só multiplicar por π sobre 180. Com isso nós transformamos de uma unidade grau para outra, que é radiano. Nesse caso vai dar aproximadamente 1,22 radianos, ok? Se fosse ao contrário, né, transformar de radiano para graus, a regra de 3 é a mesma. Vamos ver o que acontece, se dá para estipular uma regra também mais prática. Então nesse caso aqui, ó, vamos supor que eu queira determinar 2 radianos. O que 2 radianos corresponde aqui? A abertura angular, né? Por exemplo, você está aqui, você vai dar um giro de 2 radianos. O radiano para nós não é tão conhecido como graus, né? A gente falasse, 60 graus. Aí você já tem uma noção. Radianos não é tão compreensível, não é tão visível. Vamos ver aqui então 2 radianos. Qual é o equivalente a graus? Vamos fazer a mesma regra de 3, a mesma referência, né? Π equivale a 180 graus. 2 radianos, quanto, né? Então nós vamos ter π que multiplica x igual a 180 que multiplica o 2, ou 2 vezes 180. Quer dizer que x é igual a 2 vezes 180 sobre π. E essa conta aqui é a conta que sempre vai acontecer, pessoal. Para transformar de radiano para graus, é só você pegar o radiano que você tem e multiplicar por 180 sobre π. Tá vendo? É muito parecido, a ideia é muito parecida
com a conta que a gente fez para transformar de grau para radiano. Antes era π sobre 180, agora é 180 sobre π. Então pega o 2 radianos, multiplica por 180 sobre π e você vai ter o equivalente aí em graus. Então nesse caso vai dar 360 dividido por π, que é aproximadamente 114,6 graus. Então olha só, 2 radianos, né? 2 radianos é 115 graus aproximadamente, é bastante coisa, né? Então 2 radianos, 114,6 graus. Olha só que relação legal, né? E faz sentido isso? Faz, né? Porque se eu tivesse colocado aqui, ao invés do 2, 3,12, quantos graus você acha que ia dar, né? 3,12 é quase π, π é 3,14, então daria quase 180 graus aqui. De repente uns 177 graus, sei lá. Como é o 2, é um pouco abaixo do 3, vai dar um pouco abaixo de 177 graus, de 180 graus. Quer dizer, 114 graus,6 faz, digamos, sentido. Ok? Então são algumas lógicas que a gente acaba aplicando nos exercícios também para se sintonizar, para ver se a gente não está dando uma resposta muito absurda, se ela tem lógica diante daquele problema, diante daquela realidade ali. Pessoal, nesse slide aqui, ó, eu mostro para vocês, né, eu apresento para vocês os ângulos mais conhecidos, mais comuns. Então esses ângulos aqui a gente tem que trabalhar bem com eles, tá? Que são os divisores dos quadrantes, 0, 90, 180, 270 e 360, quer dizer, o 360 volta para o zero e aí começa tudo de novo, né? Então, os divisores dos quadrantes, eles estão aqui, né? Olha, o 0 está aqui, aí o 90 está aqui, 90 é π sobre 2. Aí o 180 está aqui, retinho ao zero, né? Então aqui nós temos 180 graus, ou π. Né? Okay? Então é sempre bom levar essas duas unidades, graus e radianos, em paralelo aí. E aí nós temos o 270 graus, que é esse outro divisor aqui. O 270 graus, ou 3π sobre 2. E aí volta para cá, que é o 2π, né? Ou 360 graus. Aí começa tudo de novo. Então esses são os divisores dos quadrantes. Os outros ângulos que a gente também tem que dominar são mais três apenas, 30, 45 e 60 graus. Ok? 30, 45, 60 graus, ou se você quiser o correspondente em radianos, é π radianos sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Então esses ângulos. Os outros que estão apresentados nos slides são os correspondentes a todos esses três aqui, pessoal. Tá? Correspondentes. Então nós vamos ter 3 ângulos correspondentes em cada quadrante. Então lembrando que aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. Certo? Então quem são esses 3 ângulos aqui? Pessoal, a gente tem não gosto muito de falar em macete, mas nesse caso é bem legal. É o macete do FPF, que é o falta, passa e falta. Então, falta para 180 graus, passa de 180 graus e falta para 360 graus. Então, esse é o significado do falta, passa, falta. Falta para chegar a 180, passa do 180 e falta para o 360. Então, por exemplo, quando eu quero esse ângulo aqui, ó, né, ele está correspondente ao 60. Então, quer dizer que ele falta 60 para chegar aos 180. Então, esse cara aqui é o 120. Ele falta 60 para chegar no 180. Tá? Até vou colocar em azul aqui. Ó. Esse outro aqui, ó, ele está na mesma unidade do 45, tá vendo? Na mesma, digamos, altura, não unidade, né? Ele está na mesma altura do 45, então ele faz relação com o 45, assim como os outros 3, ó, tá vendo? Então esse aqui tem a ver com 45, 45 e 45. Então qual é a medida desses 3 ângulos aqui que eu assinalei agora? Todos eles têm relação com 45. Então o primeiro aqui, ó, esse aqui, ele falta 45 para chegar no 180. Então ele é o 135. Esse segundo aqui, ó, ele passa 45 graus do 180. Então ele é o 225 graus. Opa, 225 graus. E esse último aqui, ele falta 45 para 360. Então ele é o 315 graus. Por que é interessante saber a medida desses 3 ângulos e todos os demais?
Na verdade, o interessante mesmo, fundamental, é você saber a correspondência entre ângulos do primeiro quadrante com os demais quadrantes. Porque todas as razões trigonométricas, elas vão ter o mesmo valor, exceto pelo sinal, do que os ângulos aqui do primeiro quadrante. Então não importa se é só o 30, o 45 ou o 60. Todos os ângulos aqui do primeiro quadrante vão ter, seguindo essa mesma lógica aí, esse retângulo que eu desenhei, esse FPF, eles vão ter um representante nos outros quadrantes. E tudo a gente vai pensar no primeiro quadrante aqui, que é a mesma coisa. Por exemplo, o ângulo, vamos pegar agora um diferente, de 18 graus. O ângulo de 18 graus ele vai ter um correspondente no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Fechando esse retângulo aí. Então, quais serão essas três medidas? Todas elas falando de 18 graus. Então, FPF, falta 18 graus para 180. Então, se falta 18 é porque é 162, né? Falta 18, chega a 180 graus. Passa 18 graus, então é 198 graus, 198 graus. E o terceiro é que falta aqui 18 graus para 360, então é 342. Mais 18 vai dar 360. Então esses são os quatro ângulos, o 18 mais 3, todos eles falando do 18 graus. E por que eles são interessantes, importantes? Qual a relação dele com 18 graus? Como assim são equivalentes ao 18 graus? São equivalentes em termos das razões trigonométricas. Se eu falar de seno de 18 graus, se eu pegar a calculadora e calcular esse valor de seno de 18 graus, vai dar aproximadamente 0,3 ou 31, mais exato, 0,31. Então, se eu pegar agora qualquer um desses outros três ângulos que estão relacionados com o 18 graus, que é o 162, 198 e 314 graus, se eu pegar a calculadora, vamos pegar aqui, por exemplo, os 162 graus, e avaliar na calculadora, vai dar o mesmo 0,31 aproximadamente. Já se eu pegar o 198 e o 342, eles vão dar o mesmo valor, só que o sinal vai ser negativo. Então, o seno de 342 graus também vai dar 0,31, só que negativo. Então, por isso que eles estão relacionados. Por isso que sempre dá para pensar no primeiro quadrante, de 0 a 90 graus, analisando essa questão do sinal para os demais. E aqui tem uma passagem muito interessante, né? Primeiro, por que o valor do seno é negativo no 198 graus e no 342, né? E é positivo nos demais? E por que o seno? E se fosse o cosseno, como é que ficaria, né? Então, o cosseno, olha só que legal isso aqui, pessoal. O cosseno de 18 graus, ele é aproximadamente 0,95. O mesmo valor vai acontecer para 162 graus, para 198 graus e para 342. Com a única diferença, a questão dos sinais. Então também nós vamos ter aqui cosseno de 162 graus, cosseno de 198 graus e o cosseno de 342 graus, todos eles igual a 0,95, porém nós teremos o 162 e o 198 serão negativos e o 342 e o 18 serão positivos. Então, por que o cosseno ele é negativo nesses dois aqui e positivo nesses dois? E o seno ele é positivo nesses dois aqui de cima, né, de cima, digamos, do eixo x, e negativo abaixo do eixo x. Então, para entender isso, nós vamos precisar relacionar o ciclo trigonométrico com as razões trigonométricas. Quer dizer, entender onde é que está o seno, onde é que está o cosseno no ciclo trigonométrico, para aí sim encaixar essas informações e compreender de uma vez por todas por que desses sinais aqui positivos e negativos, conforme esses ângulos aí. E é isso que a gente vai ver agora. Então vamos lá, né?
Antes de iniciar a conexão, digamos assim, entre as razões trigonométricas com o ciclo trigonométrico, vamos relembrar que quando a gente tem um triângulo retângulo, um ângulo aqui assinalado, alfa, beta, teta, tanto faz, nós vamos ter aqui um cateto oposto, que é o cateto que está em frente ao ângulo, oposto, um cateto adjacente, que está adjunto, está junto ao ângulo, e a hipotenusa. E aí valem as relações ou razões trigonométricas. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto, cosseno de alfa, né, do ângulo, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Principalmente essas três, a gente sabe que tem outras três, né? E também vale Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto aí ao quadrado. Então, essas quatro relações são extremamente importantes. Sempre que tem um triângulo retângulo, valem essas quatro relações no mínimo, né? E aí vamos analisar o ciclo trigonométrico e encaixar todas essas informações lá. Então, nós temos aqui o ciclo trigonométrico. Vamos pegar o centro aqui e vamos estender uma reta a partir desse centro. Essa reta aqui, se nós utilizarmos ainda, ou além dessa reta, os eixos x e y, então aqui nós vamos ter o eixo x, aqui nós temos o eixo y. Se nós assinalamos um ponto dessa reta aqui, a gente acaba formando aí um triângulo retângulo, ó. O cateto adjacente está aqui, o cateto oposto está aqui e o ângulo está aqui. E o que é importante, então? É importante a gente lembrar que não importa a localização desse ponto sobre essa reta, as razões trigonométricas sempre terão o mesmo valor. Isso a gente estudou na aula 1 de trigonometria, né? A gente percebeu que não importa onde eu assinale esse ponto P, esses valores todos serão iguais. Os valores do cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, todos os demais. Tudo isso vai ser igual. O que não pode é mudar o ângulo, certo? Se todos eles serão iguais, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e não vai estudar esses pontos aqui fora. A gente vai estudar somente os pontos cuja distância até o centro da circunferência é 1. Então aqui, ó, esse ponto aqui, ó, a gente vai estudar porque ele tem uma distância 1 até o centro da circunferência. Então todos os pontos com distância 1, ó, aqui vale 1, aqui vale 1 também, eles vão formar essa circunferência. Então exatamente o conceito da circunferência é o conjunto de pontos que tem a mesma distância até o centro. Então, se todas as distâncias são 1, nós estamos falando aí de uma circunferência unitária, uma circunferência de raio 1, ou ciclo unitário. Então, esse é o ciclo unitário, circunferência de raio 1. E aí nós vamos identificar as razões trigonométricas aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos pegar esse triângulo aqui e vamos analisar ele. Ó. Esse triângulo aqui é o triângulo fundamental, aqui, digamos assim. É ele que vai dar origem a todas as relações. Bom, o raio é 1, mas o raio faz papel da hipotenusa. Aqui nós teremos um cateto oposto e um cateto adjacente. E quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Essa é a pergunta. Tudo isso começou, pessoal, com um ponto sobre a circunferência, um ponto P. Se nós analisarmos em relação ao sistema de coordenadas cartesiano, os eixos x e y, significa que esse ponto P ele tem uma coordenada x, que está aqui, que é essa distância aqui, que é exatamente o cateto adjacente. O cateto adjacente é o x, ou o x é o cateto adjacente. E nós temos uma altura, né? Esse ponto P ele tem uma altura ou uma coordenada y, que é justamente essa altura aqui, que é a mesma que essa aqui, que é o CO. Quer dizer, o CO é igual a y, o y é igual a CO, cateto oposto. Então vamos limpar essas informações e pegar só o que nós queremos aí, que é realmente importante. Nós temos um triângulo retângulo. Aqui é o cateto adjacente, que é o x. Aqui é o cateto oposto, que é o y. E aqui a hipotenusa, que vale 1. E aqui está o ângulo alfa. E a pergunta é, quem é o seno de alfa, quem é o cosseno de alfa e quem é a tangente de alfa?
As três identidades aí, ou razões trigonométricas. Então, o seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas o cateto oposto é y, dividido por 1. Então dá y, gente. Olha só que legal. A coordenada y, quer dizer, a altura, é seno. É o seno do ângulo. O cosseno do ângulo, ele entra na largura aqui, ó, na longitude. Ó. Então nós temos assim, cosseno do ângulo é o cateto adjacente, y, dividido pela hipotenusa. Ou melhor, x, né? X dividido pela hipotenusa, que é 1. Então vai dar x dividido por 1, que é x. Então é outra relação bem interessante, né? Então, essa largura é o cosseno. A altura é o seno. E a tangente? A tangente é o cateto oposto, y, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Então, y dividido por x mede aí a tangente do ângulo. Mede essa inclinação. A tangente ela tem uma interpretação de inclinação da hipotenusa. Né? E essa hipotenusa ela nasceu da onde? Daquela reta para a qual não importa onde a gente pega o ponto, os valores das razões trigonométricas sempre serão os mesmos, né? Então é a inclinação dessa reta aí. Lá para frente, em outros estudos aí, nós vamos resgatar essas ideias e estudar novamente, tá? Mas então o que nós tiramos de proveito aqui? Que num ciclo trigonométrico, nós temos aí o eixo x e o eixo y, nós temos um ponto assinalado, e nós temos, desse ponto, nós temos uma altura, uma latitude e uma longitude. Nós temos essa quantidade, que é a longitude, e essa quantidade aqui, que é a latitude. Quer dizer, a largura e a altura. Quem são esses valores? Bom, se do ponto a gente conhece o ângulo, vamos pegar aqui que aí nós temos 70 graus o ângulo aqui. Quanto mede aí essa quantidade longitudinal aqui? Esse aqui, esse elemento, esse valor é o cosseno dos 70 graus, evidentemente. E quanto mede essa latitude, essa altura? É o seno de 70 graus. Então, sempre a altura é seno e a largura é cosseno. Por isso que 18 graus e 340... Opa, aqui é 18 graus, né? E 342 graus, eles são positivos para o cosseno. Porque o cosseno aqui, ó, onde é que está o cosseno desse ângulo? O cosseno é essa largura. Então é esse valor, isso que é importante, pessoal. O cosseno é esse valor aqui, ó. Essa quantidade aqui é cosseno. Ó. Ele é quase igual a 1. Porque se fosse exatamente em cima aqui do eixo x, ele daria igual a 1. Porque a circunferência tem raio 1. Então ele é um pouquinho antes desse 1. Ele está um pouquinho antes. Então ele é quase 1. A gente viu que é 0,95, né? Então também faz sentido, tá vendo a lógica aí? Ok. E o 342? Então o 342 ele está aqui no quarto quadrante, mas o cosseno está onde, né? Ele está aqui, ó. É essa medida aqui de novo. Então no primeiro e no quarto quadrantes, o valor do cosseno vai cair sobre esse pedaço positivo do eixo x, que é esse pedaço aqui de 0 até 1. Já o seno é o eixo y. Então 18 graus e 342 eles vão cair sobre trechos diferentes. Aqui ele é positivo e aqui ele é negativo, pro seno. Né? Então o seno de 18 graus positivo, o seno de 342 graus é negativo por esse motivo. Então é sempre lembrar que o cosseno cai sobre o eixo x, ele é o x, o cosseno é x, e o y cai sobre o eixo y. O seno é o y. E aí os sinais desses valores de seno de 70, seno de 95, seno de 140, vão variar de acordo com essa localização no eixo y para o seno e no eixo x para o cosseno. Vamos fazer um exemplo então. Ó. Vamos pegar aqui, vamos imaginar o ângulo de... Aqui, tá no segundo quadrante, certo? Ó, aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, aqui, vamos pegar 140 graus. O
que a gente sabe sobre o seno de 140 graus? Em termos de ser positivo e negativo, não quero saber o valor exato. E o cosseno de 140 graus. O seno. Então, o seno, vamos fazer em cores diferentes aqui. O seno eu vou fazer num tom mais de verde e o cosseno eu vou deixar em tom de laranja. Então, o seno ele cai sobre o y. Então, o seno está aqui, ó. Essa medida aqui, essa altura, é o seno de 140 graus. Então, ela é positiva. Então, essa altura é positiva. Então, seno de 140 graus, pegar a calculadora, vai avaliar isso, vai dar um número entre 0 e 1, porque o raio vai até 1, né, e vai dar um valor positivo. Se eu pegar agora o cosseno, então eu vou fazer em laranja aqui, ó. O cosseno desse 140 graus, ele cai sobre o eixo x. Então, ele vai cair aqui. Então, o cosseno é essa quantidade aqui, ó, cosseno de 140 graus. Ele vai ser o quê? Ele vai ser negativo, porque esse trecho aqui, ó, esse valor é negativo. Lembra que isso aqui, esses são os eixos x e y. Aqui é o 0, 0, para cá é positivo, e para o outro lado aqui é negativo. Então, se ele caiu num pontinho aqui do lado negativo, evidentemente que ele é negativo. Então, o cosseno é negativo. E essa análise vale para qualquer outro ângulo. Você tem que encaixar qual quadrante ele está, e aí analisar se está batendo no lado positivo ou negativo do eixo correspondente à razão trigonométrica que você está estudando. E aí nós vamos deduzir, a partir da análise que a gente fez, o que a matemática chama de relação trigonométrica fundamental, pessoal. Então ela é bem importante, certo? Tudo começa com um ponto P aqui, vamos recapitular um pouquinho, né? Nós temos aí uma altura que é o y, nós temos aí essa largura que é o x, e nós temos a hipotenusa aqui desse triângulo que é 1. A gente viu que esse y é o seno do ângulo, que é esse ângulo aqui, e o x que é o cosseno do ângulo. Por ser um triângulo retângulo, tá, das 4 identidades que eu mencionei antes, que são extremamente importantes, falta uma, que é Pitágoras. Como é que fica a leitura de Pitágoras para esse triângulo retângulo? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, quer dizer, cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado igual a 1 ao quadrado, quer dizer, cosseno ao quadrado do ângulo mais seno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Essa aqui é a relação trigonométrica fundamental. Quando a gente estender, aprofundar mais esse estudo da trigonometria em relação às identidades trigonométricas, em relação a essas razões somente, abandonando o ciclo, nós vamos deduzir várias identidades trigonométricas e a maioria delas vem, né, é proporcionada por causa dessa relação aqui. O que ela está dizendo para a gente, né, pessoal? Ela está dizendo várias coisas, mas uma delas, vamos pegar o 18 graus de novo? Então imagine que eu tenho aqui, ó, eu tenho cosseno de 18 graus ao quadrado, tá, que é a mesma coisa que escrever assim, tá, é só a escrita, tanto faz, tá, gente? É uma forma de escrever ao quadrado assim ou com parênteses assim, ok? Então, cosseno de 18 graus ao quadrado mais seno de 18 graus ao quadrado, tá? Escrevi diferente aqui de propósito, ó, é igual a quanto? Ah, mas é 18 graus agora? Não, isso aqui é igual a 1, né? Porque é exatamente o significado dessa relação trigonométrica aqui. Ó, o alfa é genérico. Então, quando eu pego cosseno ao quadrado para qualquer ângulo, 18 graus, mais o seno ao quadrado para qualquer ângulo, esse 18 graus serve então, isso vai dar igual a 1. Quando eu somar essas quantidades, vai dar igual a 1. Então, imagine aqui que você tenha, vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que você tenha assim, o seno do 30 graus é igual a 1 sobre 2. Quanto vale o cosseno de 30 graus? Imagine que fosse uma atividade aí sem a calculadora, evidentemente, senão perde o sentido, né? Então, o que a gente sabe? Quem é que relaciona a função seno com a função cosseno? Quem é que relaciona a razão trigonométrica seno com a razão trigonométrica cosseno? A relação trigonométrica fundamental. Quer dizer, cosseno ao quadrado de 30 graus mais seno ao quadrado de 30 graus é igual a 1. O seno a gente sabe que vale 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 ao quadrado, cosseno de 30 graus ao quadrado. Se eu somar, vai dar igual a 1. Então, eu vou fazer conta. Ó, cosseno ao quadrado aí de 30 graus é igual a 1
menos 1 sobre 4, né? Que esse 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4, fica menos 1 sobre 4. Aí vou somar essas duas fraçõezinhas aqui, que vai dar 4 menos 1, 3 sobre 4. Quer dizer, cosseno ao quadrado de 30 graus é igual a 3 sobre 4. Uma observação, gente. Você percebeu que eu estou escrevendo o símbolo do grau aqui, sempre, né? Para não confundir, 30 não tem nada a ver com 30 graus, né? Só que muitas vezes a gente abandona esse símbolo de graus e coloca cosseno de 30, seno de 60 e assim por diante. Tá? Então, acostume-se. Se você está falando de cosseno, o que está aqui dentro do cosseno é uma medida angular. Só que tem que tomar cuidado, porque quando eu coloco 30, eu estou falando em radianos. Não é muito comum, porque radiano geralmente vai até 2π, que é 6,28. Então, a gente meio que entende, mas matematicamente não está correto. Falou cosseno de 30, é cosseno de 30 radianos, que é muita coisa, 30 radianos. Quando eu falo 30 graus, né, matematicamente tem que ter o símbolo aqui. Tá? Então, cuidado. Muitas vezes a gente fala seno, cosseno de 30, está falando seno, cosseno de 30 graus. Tá? Mas vamos lá, eu prefiro escrever aí os símbolos de grau para não ter problema. Então, o cosseno de 30 graus quer dizer que é igual a mais ou menos raiz de 3 quartos, que é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Afinal, cosseno de 30 graus é mais raiz de 3 sobre 2 ou é menos raiz de 3 sobre 2? Essa é a pergunta que você já tem condição de responder. Porque você vai lá no ciclo trigonométrico, então falou em seno cosseno, é bem importante que você vá para o ciclo trigonométrico. 30 graus está mais ou menos aqui. Você está falando do cosseno, o cosseno cai sobre o eixo x. Então essa medida aqui é o cosseno de 30 graus, positivo. Então o cosseno de 30 graus é positivo, caiu sobre o lado positivo do eixo x, certo? Então, vai para o ciclo trigonométrico, mata a charada, eliminam-se essas dúvidas, alguma coisa que fica com duplo sentido de repente, já vai ser eliminado também, tá? Pessoal, então basicamente essa é a nossa aula de trigonometria, nossa segunda parte, falando um pouco sobre ângulos, arcos, e sobre as razões trigonométricas conectando com todas essas informações, tá? A gente estudou a relação trigonométrica fundamental, que vem de Pitágoras, quando a gente conecta os elementos do ciclo trigonométrico com os elementos do triângulo retângulo. Lembrar sempre que quando tem um triângulo retângulo, tem Pitágoras e tem a trigonometria, seno, cosseno, tangente e as três parceiras, digamos assim, dessas razões trigonométricas aí.